Se amanhã você acordasse e descobrisse que foi demitido, quanto tempo você conseguiria viver pagando suas contas normalmente? Pensa aí: aluguel, comida, energia, água, internet, remédios, parcela do carro com seguro. Fala aí, você conseguiria ficar um mês tranquilo, 2 meses tranquilo, ou no primeiro imprevisto você já teria que pedir dinheiro emprestado, parcelar no cartão, entrar no cheque especial, porque é exatamente por isso que existe a reserva de emergência. Talvez você até tenha ouvido falar, mas você se pergunta: será que realmente eu preciso de uma reserva? Quanto eu preciso guardar? E o mais importante, como que uma pessoa que hoje tem zero ou praticamente nada na sua conta consegue construir uma reserva de emergência do zero? É por isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fica até o final, porque eu também quero te mostrar um erro que parece inofensivo, mas pode fazer você passar meses construindo sua reserva de emergência de um jeito errado. Ou acabar construindo ela e destruindo ela aos poucos, entende? Imagina duas pessoas, as duas ganham exatamente o mesmo salário. Vamos colocar 3.000 reais. As duas pagam aluguel, supermercado, transporte e elas têm algumas contas. Elas vivem uma vida extremamente parecida, sabe? Só que existe uma pequena diferença. Uma delas consegue guardar dinheiro durante meses e a outra pensou assim: quando sobrar eu guardo. Só que deixa eu te contar uma coisa, nunca sobra. O carro quebra, a geladeira para de funcionar, ou a pessoa precisa comprar um remédio, algo assim que não estava esperando, ou até mesmo pior, ela perde completamente a renda. As duas pessoas tinham praticamente a mesma vida financeira até aquele momento, só que elas passam a viver situações completamente diferentes. Uma resolve o problema, a outra precisou descobrir de onde ela vai tirar esse dinheiro. E é aqui que eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Reserva de emergência não existe para você guardar dinheiro. Ela existe para impedir que um problema financeiro pequeno acabe se tornando um problema financeiro gigante, um pesadelo. Porque uma geladeira quebrada é um problema. Agora, uma geladeira quebrada, um cartão parcelado, uns juros atrasados, aí sim você cria um verdadeiro pesadelo na sua vida. Mas então, antes de eu falar de investimento, vamos deixar uma coisa aqui muito clara. Reserva de emergência é dinheiro que você separa para situações que você não planejou. Não é dinheiro para viajar, não é dinheiro para comprar um celular novo, não é dinheiro para aproveitar uma promoçãozinha da Shopee, da Shein, não é para isso. Não é aquele dinheiro que você guarda pensando: nossa, se eu quisesse muito uma coisa, eu vou pegar daqui. Não, para com isso, esquece. Se você sabe que vai gastar, isso é planejamento. Emergência é aquilo que foge do seu planejamento e muda completamente a forma como você deveria olhar para esse dinheiro. Porque esse dinheiro pode ser necessário amanhã, depois de amanhã. Você não pode tratá-lo como qualquer outro investimento. Mas eu conheço você, eu também já fui assim. Então agora dentro da sua cabeça, provavelmente deve estar pipocando uma dúvida que pipocava muito na minha cabeça. Tá, mas quanto de fato eu preciso ter? Porque eu pesquiso na internet, tem pessoas que falam 3, outras falam 6, outras falam 12. Eu pensava: caramba, acho que nunca vou conseguir esse dinheiro, é muito difícil. Meu Deus do céu, me ajuda. E eu pensava: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou guardando do jeito certo? Onde que eu estou errando, meu Deus? Porque eu não tenho esse dinheiro. Mas quando a gente fala de reserva de emergência, o mais importante não é olhar simplesmente para quanto você ganha. É olhar para quanto você precisa guardar para manter a sua vida girando, a sua vida funcionando. Vamos supor que você ganha 3.000 reais. Mas quando você coloca no papel, você percebe que seus gastos essenciais são 2.000 reais. Giovanni, o que são gastos essenciais? Gastos essenciais são aqueles gastos que fazem você ficar vivo, vamos supor assim. Aluguel, comida, energia, água, transporte, internet, remédios. É aquilo que realmente você precisa para continuar vivendo, entendeu? E aqui entra uma coisa muito importante. Se você ficar sem renda hoje, algumas coisas param de fazer sentido na sua vida. Aquela saída do final de semana, aquele rolezinho, aquele streaming a mais que você paga, aquele gasto com lazer, ele pode esperar um pouquinho, porque ele não é uma coisa essencial para você viver. E você entendeu? Eu falei por enquanto. Eu não estou falando que é para a vida inteira você vai parar de sair, não. É até você conseguir recuperar a sua renda. Então vamos lá, você fez a conta e você descobriu que você precisa de 2.000 reais por mês
para os seus gastos essenciais. Então, se você decidir construir uma reserva de emergência de 6 meses, não significa necessariamente que você precisa de 18 mil reais. Você vai olhar para os seus gastos essenciais, como eu acabei de comentar com você, e você descobriu por um acaso, é um exemplo, que você precisa de 2 mil reais para você viver. Então, 2 vezes 6 são 12 mil reais. Muito diferente de 18. A diferença é enorme quando você realmente foca no que é necessário e no que você tem de gastos. Então, agora que você tem um número, é muito importante você entender que existe uma diferença entre falar eu preciso ter uma reserva de emergência ou falar eu preciso chegar até 12 mil reais. Existe um objetivo concreto, algo que você realmente consegue mensurar. É diferente de uma coisa vaga que você fica pensando quanto de fato eu preciso. Tá, beleza. Giovanni, 12 mil, 15 mil. Giovanni, eu não tenho nem R$ 1.000 guardados. Vai ser impossível chegar nesse valor. Calma aí, cara. Você está olhando para o final da estrada. Você esquece que você precisa dar o primeiro passo. E é justamente aqui que muita gente desiste. Eu mesmo desisti várias vezes. Porque eu olhava para o objetivo final e eu queria chegar imediatamente, sabe? Então, assim, você não precisa chegar nos 12 mil hoje. Ou seja, se hoje você tem 0, o teu primeiro objetivo não é chegar aos 12 mil. É chegar aos 100, aos 500, depois os 1.000. Ou começar com R$ 10. E para de focar nesse papo de internet, que parece que a internet tudo precisa ser resolvido para agora. Todas as pessoas são bem-sucedidas. Se você não comprou isso antes dos 20 anos, você é fracassado. Se você não comprou aquilo depois dos 30 anos, você perdeu na vida. Cara, calma, não é assim que funciona. Eu quero te falar de uma vida financeira real. Não adianta eu pegar uma pessoa que começou ganhando 20 mil reais e falar, só fazer igual a ela, é fácil. A realidade das pessoas é diferente uma das outras. E é justamente isso que eu quero que você olhe para dentro do seu próprio ponto de partida. Bom, vamos lá. Voltando para a reserva de emergência. Existe uma coisa muito importante acontecendo nesse processo que ele não acontece dentro da matemática, dentro da calculadora. Você está construindo uma reserva financeira, mas também você está construindo um comportamento. Porque guardar R$ 100 uma vez é fácil. Difícil é tornar uma pessoa que guarda todos os meses. Difícil é você se tornar uma pessoa que tem constância. Imagina junto comigo. Você recebe seu salário no começo do mês e você já sabe que vai gastar tudo. Você paga uma conta aqui, compra uma coisa lá, você se mantém, você vive. Sai no final de semana, faz uma compra parcelada. Quando chega no final do mês, sobrou 0. E aí você fala, mês que vem eu começo. Só que mês que vem chega e acontece, sabe o quê? Exatamente a mesma coisa. E isso vai continuar durante meses, durante anos. Por isso que eu quero que você pense na reserva de emergência não somente como número. Eu quero que você pense como eu consigo fazer meu dinheiro parar de desaparecer todo mês. Porque antes de construir uma reserva de 10, 12, 15 mil reais, você precisa construir o hábito de guardar os primeiros 100. Os primeiros R$ 10, vamos falar assim. E agora vem uma parte muito importante. Você descobriu quanto precisa, descobriu que não precisa juntar tudo de uma vez só, começou a guardar, mas aí apareceu outra pergunta. Onde eu coloco esse dinheiro, Giovanni? Pelo amor de Deus. Porque não adianta você fazer todo esse esforço se você colocar sua reserva num lugar que você não consegue acessar quando precisa. Tá meio confuso, né? Eu vou te explicar. Quando falamos de reserva de emergência, existem 3 pilares que eu quero que você guarde com carinho: segurança, liquidez e previsibilidade. Calma aí, eu vou detalhar todos eles e você não vai esquecer nunca mais. Segurança. Imagina o seguinte, você tem R$ 3.000 guardados. Aconteceu uma emergência agora, hoje. Você precisa desses R$ 3.000. Só que o investimento que você fez, ele caiu. Agora os 3 mil não existem mais, agora são R$ 2.200, porque renda variável, acontece isso, ela pode cair. E você fala, nossa, e agora, o que eu vou fazer? Vou ter que resgatar esses R$ 2.200, perdendo assim dinheiro. Até porque eu não posso esperar até o vencimento, eu tenho que resgatar agora. Por isso que renda variável não combina com a função de reserva de emergência. Você não quer descobrir quanto a sua reserva vale justamente o dia que você for resgatar ela. Ela tem que ser algo previsível. Segundo, liquidez. Eu vou falar de uma maneira bem simples para você, tá bom? Quão rápido você consegue transformar aquele investimento em dinheiro disponível na hora para você? Imagina uma torneira. Você abre a torneira e automaticamente a água sai na hora. Você não tem que abrir a torneira e falar, torneira,
E a torneira te responder, não, só vou sair daqui uns 5 minutos. Não, ela sai na hora. Isso é liquidez. Porque emergência, ela não tem hora, ela não tem calendário, ela não fala, eu vou acontecer terça-feira, 2 horas da tarde, ela pode acontecer no sábado, ela pode acontecer à noite, de madrugada, quando você está dormindo. Não tem um horário certo. Então, esse dinheiro ele tem que estar líquido. Você apertou o botão, ele tem que estar na sua conta. E o terceiro é a previsibilidade. Você precisa ter uma noção de como aquele dinheiro vai se comportar. Porque você lembra, como eu te falei no exemplo anterior, o dinheiro ele tem que estar disponível, porém, você não pode ficar perdendo dinheiro toda vez que você vai resgatar. Mas eu quero que você lembre um detalhe muito importante. O dinheiro da reserva, ele está ali não para te deixar rico, mas ele está ali disponível para quando você precisar de fato da emergência. Mas toma cuidado para você não cair numa armadilha. Você começa a pesquisa, qual investimento paga mais, onde investir que rende mais. Só que isso é uma pergunta errada. A pergunta deveria ser, qual investimento consegue me dar mais segurança e acesso ao meu dinheiro quando de fato eu precisar? E não quanto ele rende mais. E se mesmo assim ele tiver uma boa rentabilidade, tá ótimo. Mas lembre-se, rentabilidade vem depois. Porque pensa comigo, se você ganhou um pouquinho a mais, só que quando você precisou daquele dinheiro, você não conseguiu acessar ou você perdeu, do que adiantou? Rentabilidade a gente vai olhar, sim, claro. Mas primeiro, vamos garantir que a reserva cumpra a função dela. Por isso, quando você começa a pesquisar, provavelmente você vai encontrar algumas opções como CDB de liquidez diária, determinados produtos de renda fixa, Tesouro Selic. E aqui eu quero que você tome bastante cuidado com uma coisa. Não existe o melhor investimento para todo mundo. Você precisa olhar para as condições daquele produto. Vamos lá. Tem liquidez diária? Tem resgate imediato ou não? A instituição é confiável? Existe proteção para aquele título? Qual que é a tributação? Tudo isso importa. Então eu prefiro que você aprenda a analisar essas características do que simplesmente decorar e falar, pô, o Giovanni falou para eu investir em tal investimento, esse é o melhor. Não. Isso aqui não é o objetivo do canal, é justamente fazer você entender como tratar o seu dinheiro. Você vai tomar a melhor decisão. Afinal, o dinheiro é seu. Mas ainda falta uma coisa. Eu posso te ensinar quanto guardar, eu posso te explicar onde guardar. E mesmo assim você pode continuar com uma dúvida. Pô, Giovanni, mas como que eu construo essa reserva se eu olho para a minha conta e eu não tenho nada? E é aqui que muita gente precisa mudar a estratégia, a gente precisa pivotar a estratégia. Se você hoje não consegue guardar R$1.000, não comece tentando guardar R$1.000. Começa com aquilo que cabe dentro da sua realidade. Pode ser 50, pode ser 100, pode ser 150. O valor inicial não é o importante. Pode começar até com R$10. O mais importante é você criar uma regra. Todo mês eu vou me pagar primeiro. Recebeu? Antes de guardar tudo, separa uma parte. Você não paga tantas contas, separa uma parte. Porque se você esperar chegar no final do mês para ver o que sobrou, provavelmente não vai sobrar nada. E você começa a perceber uma coisa muito interessante. A reserva vai crescendo. 100 vira 200, 200 vira 500, 500 vira 1.000. E quando chegar nos primeiros R$1.000, eu vou falar, alguma coisa vai mudar dentro da sua cabeça. Você vai se sentir muito mais confiante. Você sabe que nem mesmo qualquer imprevisto vai te derrubar, entendeu? Só que tem um erro grave que eu quero que você evite. Usar sua reserva de emergência para qualquer coisa é o pior erro que você pode cometer. Porque você junta R$1.000, aparece uma promoção. Você pensa, o dinheiro é meu mesmo? Eu vou comprar, eu posso comprar. Depois você junta de novo, apareceu uma viagem. É meu sonho, eu vou pegar. Depois você junta de novo e assim vai, sucessivamente. Você não pode pegar a sua reserva de emergência para qualquer coisa. Você está destruindo sua reserva antes mesmo de você começar. Então, tem que ter uma regra muito clara. Esse dinheiro, ele não é meu. Ele não está disponível para gastar. Ele tem uma função de proteger a minha vida financeira, caso alguma coisa saia do planejado. E talvez agora você esteja começando a perceber que a reserva de emergência não é simplesmente um investimento. Ela é uma espécie de barreira entre você estar desesperado financeiramente e você estar tranquilo. Porque sem uma reserva, um problema vira uma dívida. Com uma reserva, o problema continua sendo um problema. Só que você consegue resolver mais fácil. Seu carro quebrou, você perdeu o emprego, você precisa de uma despesa médica. Peraí, eu tenho de onde tirar. Eu não preciso me endividar com o cartão, eu não preciso pegar empréstimo. Você tem de onde buscar esse recurso. Então, você começa a tomar as melhores decisões financeiras e com calma.
E talvez esse seja o melhor benefício da reserva. Não é o dinheiro em si, é a tranquilidade que você tem caso alguma coisa dê errado e você não precise se desesperar. E é por isso que eu gosto de pensar que reserva é o primeiro degrau da sua construção financeira. Porque talvez você ainda não esteja planejando uma aposentadoria. Talvez você não esteja pensando em milhões. Talvez você não esteja pensando em nada disso. Simplesmente você está tentando fazer o seu dinheiro sobrar até o final do mês. E está tudo bem. Você não precisa começar pensando nos 100 mil. Você precisa começar pensando como eu faço para não depender de alguém ou de um empréstimo caso surja um problema. Depois disso, sim, aí vem o próximo degrau. Investir, aumentar patrimônio, construir renda, pensar a longo prazo. Mas primeiro, você precisa construir o chão, a sua base. Você não faz uma casa começando do teto, você tem que ter uma base. Então deixa eu resumir tudo que a gente já viu até agora. Primeiro, descubra quanto custa manter sua vida financeira funcionando. Segundo, defina quantos meses você quer ter na sua reserva de emergência. Terceiro, comece com um valor que caiba no seu bolso, mesmo que pareça pequeno. Quarto, separe esse dinheiro da sua conta. Separa, tira da sua conta. E quinto, coloque esse dinheiro num lugar onde a segurança e a liquidez sejam prioridades, não quanto você ganha. Lembra de uma coisa, não pense na sua reserva de emergência quando você tiver 10, 15 ou 20 mil reais. Ela começa no momento que você decide guardar os primeiros 10 reais. Porque os 10 mil reais são apenas consequências, são resultado. O que muda a sua vida é como você consegue construir esses 10 mil reais. Todo mundo que um dia chegou no objetivo precisou começar com o primeiro dinheiro guardado. E talvez o seu primeiro objetivo não seja ter 10 mil reais de fato. Talvez seja simples, seja terminar o mês com os seus primeiros 100 reais guardados. E tá tudo certo. É assim que a gente começa. Então faz o seguinte, depois de terminar esse vídeo, abre a sua conta, olha quanto que você tem dinheiro hoje e faz uma pergunta bem simples. Se a minha renda parasse amanhã, quanto tempo eu consigo viver? A resposta talvez seja bem desconfortável. Se você percebeu que ainda não tem uma reserva, não precisa se desesperar. Você só precisa começar, dar o primeiro passo. Agora você descobriu o que você precisa. E agora a pergunta que não quer calar. Onde eu coloco esse dinheiro, Giovanni? De fato, CDB, Tesouro Selic, conta remunerada. Qual desses faz mais sentido para a reserva de emergência? Então é isso que a gente vai debater no próximo vídeo. Então se esse vídeo te ajudou a enxergar sua vida financeira de uma maneira diferente, se ele fez sentido para você, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aqui embaixo. Já comecei minha reserva de emergência. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço, fica com Deus!